Oiê! E aí, amigas, como é que vocês estão? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Amigas, bom, esse é um quadro entre amigas. Para quem não está familiarizado, na verdade eu gravei só um vídeo, então difícil alguém estar. Mas é um quadro onde a gente troca ideia entre amigas mesmo, sabe? Eu não tenho roteiro, eu não tenho nada. Para esse vídeo em específico, eu tenho um tema que a gente vai conversar sobre planos para 2026, super pertinente, né? Para esse período, para o primeiro vídeo do ano. Eu tô gravando no dia 1/1 de 2026. Eu acabei, meu computador tá aqui do lado, acabei de escrever os planos, o que eu anseio conquistar ao longo desse ano, e bora conversar um pouquinho sobre. Antes de gravar, eu realmente estava escrevendo meus planos ali, e diferente dos últimos anos, normalmente eu sou uma pessoa que realmente escreve, tipo assim, o que eu desejo conquistar nos anos ali, no início de cada ano. Mas diferente dos últimos anos que eu coloquei, sei lá, coisas materiais, sabe, que eu gostaria de conquistar, uma promoção no trabalho, um carro, enfim, o que eu não vejo problema nenhum de colocar, mas esse ano eu realmente quis fazer um pouco diferente. 2025 para mim não foi um ano muito fácil, não sei se para você aí, mas para mim, menina, muito por isso que eu não consegui estar muito presente aqui nesse canal também, porque tava tantos desafios rolando na vida pessoal que acaba sendo difícil, né, equilibrar os pratinhos ali, e do canal, infelizmente, ele chegou a cair. Esse ano eu quero fazer um pouquinho diferente, assim, espero, tá? Mas enfim, 2025 realmente não foi um ano muito fácil para mim, e assim, muito dos sentimentos que eu vivi em 2025, eu não quero viver nesse ano. Então, diferente dos últimos anos, que eu colocava muito mais metas, sei lá, ambiciosas, muito mais de conquista de valores, de coisas, enfim, esse ano eu quis fazer um pouco diferente e colocar, tipo assim, o que eu quero sentir ao longo desse ano, sabe? E o que eu não gostaria de sentir também. Eu tô lendo esse livro, caiu como uma luva, tipo, esse livro ter aparecido na minha vida logo nesse período agora de transição do ano de 2025 pro ano de 2026, e assim, me deu um chacoalhão, tipo, no primeiro capítulo, quando eu comecei a ler esse livro, foi início de dezembro, e depois eu dei um pause nele pelas 1000 coisas que foram acontecendo em dezembro. Mas logo no primeiro capítulo eu tava super desanimada e assim, meio que me entregando mesmo, sabe? Tipo, ao desânimo, a vontade sei lá, de não fazer o que precisa ser feito. E assim, para quem me conhece, sabe que eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, tipo assim, modéstia à parte, eu sou a pessoa mais fazedora que eu conheço. Tipo assim, que toda hora, tipo, que não para, que a mente não para, toda hora tem uma ideia, toda hora quer fazer uma coisa diferente, quer conhecer novas pessoas, enfim, não paro. E de repente eu tava, tipo assim, a pessoa mais desanimada, mais parada, entregando tudo. Aí até que apareceu esse livro na minha vida e deu um chacoalhão, porque eu tava com uma insegurança gigantesca diante de todas as minhas ações, atitudes que eu tava tendo naquele momento, ou falta deles, né, falta dessas ações, falta dessas atitudes. Eu tava morrendo de medo de 1001 coisa acontecer por eu não estar fazendo o que precisava ser feito. Até que veio esse livro aqui, assim, Você Pode Curar a Sua Vida. Foi um título meio... Mas para mim o primeiro capítulo me deu uma chacoalhada no sentido de, tipo assim, você é responsável pela sua vida, sabe? E foi a partir daquele momento que eu olhei para mim mesmo e falei, epa, para, vambora, você não é essa pessoa, você conhece a força que você tem, você conhece os valores que você tem, você conhece quem você é, bora fazer acontecer. E assim, naquele momento, início de dezembro, hein, eu comecei a tentar fazer diferente, sabe? Fazer o que realmente eu precisava fazer naquele dia, sem deixar entregando mesmo as coisas, fazer o que simplesmente precisava ser realizado. Enfim, aí agora no final, mais pro finalzinho do ano mesmo, nessa última semana aí, eu voltei a ler esse livro e assim, gente, eu tô em amor, tá? Eu tô no início ainda, início barra metade ali, mas é isso, tipo assim, que bom tá lendo esse livro nesse período, porque ele fala muito do que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, e esses sentimentos criam a nossa realidade. E para os últimos planos, igual eu comentei com vocês que eu colocava mais coisas materiais, esse ano eu realmente quis fazer diferente e colocar
poxa, eu quero, sabe, me sentir toda a potência que tem dentro de mim, tipo assim, pra fora, quero colocar isso pra fora, eu quero, nossa, ser leve, tipo assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, tipo, no dia a dia, muito leve, é difícil você me ver reclamando, eu acho isso uma grande qualidade minha, porque o mundo pode estar meio que caindo, e eu tô lá, tipo assim, tentando não reclamar, tentando enxergar um lado positivo daquilo. Porém, esse ano, tipo assim, as coisas meio que fugiram do controle. Eu me vi em alguns lugares que, amigas, não sou aquela pessoa, não sou uma pessoa reclamando, não sou uma pessoa baixa astral. E eu me vi naquele lugar, sabe? Então, esse ano, assim, eu quero voltar para mim mesma, tipo, ter essa conexão comigo mesma, sentir toda essa leveza que eu carrego, sabe? Que isso para mim é uma baita qualidade. Para alguns pode ser que incomode, mas para mim é uma baita qualidade. Tipo assim, eu sei o que eu sou, sabe? Eu sei a alegria que eu carrego, os meus valores, quem sou mesmo. Então, nos planos desse ano eu coloquei muito disso, sabe? E compartilhando com vocês aqui, é bem pessoal, né, compartilhar os planos, aí o que você almeja, né, ao longo do ano, mas um deles foi que eu desejo me arrumar todos os dias. E por que disso? Pelo menos minimamente, porque a gente sabe que tem dias e dias, e colocar essa regra muito, eu desejo me arrumar todos os dias, pode ser que em algum momento a gente falhe, a gente fica meio frustrado, enfim, mas pelo menos minimamente eu quero fazer isso, porque, bom, dando um contexto, né, eu trabalho de casa há alguns anos, e assim, quem trabalha de casa talvez vai me entender um pouquinho, acabam me entregando um pouco ao desleixo, sabe? Tipo assim, eu não costumo abrir muita câmera no meu trabalho, então nem daqui pra cima eu preciso estar arrumada. E assim, gente, a gente não deve. Primeiro ponto. Vamos lá. A gente não deve se arrumar pro outro, a gente deve se arrumar muito pra gente mesmo, sabe? E quando eu olho pro espelho e vejo uma imagem de uma pessoa que eu gosto, que eu vejo uma imagem que eu realmente valorizo, que eu vejo uma imagem que eu acho bonita, gente, as coisas são diferentes. Tipo assim, eu conecto automaticamente ao meu poder interno, sabe? Toda hora eu tô tocando no microfone, amigos. Desculpa se estiver dando algum barulho aí. Mas eu automaticamente conecto mesmo com esse poder interno, com quem eu sou. Tipo, se eu olho no espelho e falo, você. Ai, amiga, tipo, talvez você esteja um pouco rindo aí do outro lado, mas assim, eu espero muito que você conecte ao seu poder mesmo, sabe? Que você consiga olhar no espelho e, tipo assim, eu confio nessa pessoa, eu sei o que ela carrega, eu sei o quão incrível ela é, sabe? E olhar no espelho e gostar da sua imagem. E aqui eu não tô falando de padrões, eu não tô falando sobre emagrecimento, eu não tô falando de consultoria de imagem, eu não tô falando de nada disso que às vezes a internet tenta nos fazer engolir. Eu tô falando de simplesmente olhar no espelho e, assim, se arrumando minimamente, tipo, gostar daquilo que você vê, sabe? Ver valor naquilo que você tá vendo ali. Poxa, é você. E só você conhece, tipo assim, quem você é, os valores que você carrega, sabe? Então, nossa, eu até me emociono, gente, de verdade. Ai, Deus. Mas eu quero muito esse ano me arrumar mais pra, tipo assim, que eu acho que uma das piores coisas que a gente pode falar pra gente mesmo, tipo, no dia a dia, no ordinário, é olhar no espelho e ver, tipo assim, a sua pior versão. Tipo, aquela versão realmente desleixada, onde, sei lá, você nem pentear cabelo direito, ou, não sei, gente, tipo assim, não fez o mínimo do mínimo, não trocou de roupa pra poder ir trabalhar, sabe? E ressalto, não tô falando de nada de looks grandiosos, nada, é colocar uma regatinha, uma roupa ali, ok, tipo, enfim, se cuidar um pouquinho mais. Esse foi o primeiro ponto que eu coloquei ali na minha lista. Esse ano tem gente que acredita, tem gente que não acredita, eu não sei se eu acredito, mas achei bom ter lido. Eu vi um post de um cara falando que enquanto 2025, se você somar os números aí de 2025, era um ano 9, que é fim de ciclo, enfim, fechamento mesmo. O ano de 2026, se você somar os números aí, vai dar 10, aí depois você soma novamente, vai dar um número 1. O ano de 2026 é um ano de recomeços, de um novo ciclo, de uma nova temporada. E assim,
ressalto, eu não sei se eu acredito, mas eu acho bom ler isso e, tipo assim, amigas, eu realmente quero fazer, tipo, abrir uma nova temporada na minha vida, uma temporada de maior cuidado, uma temporada de maior conexão com quem sou, sabe? Enfim, então, se você acredita, se agarra um pouco nisso, sabe? Tipo assim, bora escrever um novo capítulo na sua vida aí, muito mais conectada, muito mais sintonizada naquilo que você acredita e naquilo que você quer. Enfim, voltando nesse livro aqui que fala que os nossos pensamentos moldam muito a nossa realidade, na verdade, os nossos pensamentos, como é que é? Eles geram sentimentos e os sentimentos, eles moldam a nossa realidade. Esse ano, eu desejo para você, assim como eu desejo para mim, que a gente tenha pensamentos muito mais amáveis sobre nós mesmos, pensamentos muito mais bonitos sobre a vida, pensamentos muito mais alinhados com quem somos, sabe? Aí você pode estar pensando, mas muitas vezes eu não consigo controlar os meus pensamentos. Amigas, pode ser que realmente seja um pouquinho difícil, mas assim, dá uma xingada, tipo, em você mesmo, tipo assim, nos seus pensamentos. Não, tipo, sai, sabe? Não quero esse pensamento. Enfim, então, se os nossos pensamentos, e não só esse livro fala isso, tá? Eu participei de uma palestra uma vez, eu fui, né, numa palestra uma vez da Lúcia Helena Galvão, aquela filósofa super famosa aí, e ela tava falando, acho que do Caibalion, um trem assim, não vou saber falar o nome direito. E lá ela falava disso também, e era tipo um dos primeiros princípios, se eu não me engano, era o primeiro, que os nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade. E ela dava até um exemplo de, antes de um marceneiro construir uma cadeira, ele precisa ter pensado nela. Então, e tem várias outras filosofias que falam sobre isso também. Então, assim, se tanta gente está falando sobre isso, o que custa a gente testar, experimentar na prática se isso funciona ou não? Então, esse ano eu desejo para mim e para você que a gente tenha pensamentos muito mais bonitos mesmo, muito mais felizes, muito mais, sei lá, leves também em relação à vida, sabe? Enfim, então aproveita também isso que a gente está falando aqui agora para pensar, por exemplo, se você gostaria de conhecer novas pessoas, de criar novos vínculos, que tipo de pensamento que anda bloqueando de eu chegar até essas pessoas, sabe? É um pensamento de ai, eu não sou tão legal, ai, eu sou muito fechada, ai. Tipo assim, tenta experimentar, pensar diferente para ver se em relação à frequência, sabe? É testando mesmo, gente. O que eu tô falando aqui, eu não tenho certeza se é verdade, se não. É o que muitas outras pessoas falam. Mas, assim, para mim, esse ano eu tô escolhendo experimentar, tipo, em relação àquilo que eu desejo conquistar. Se os pensamentos moldam, criam a minha realidade, então eu vou pensar sobre eles, sabe? Eu vou tentar fazer esse exercício mesmo. Diário, eu não sei, sendo sincera, mas tentar fazer esse exercício aí de relembrar mesmo aquilo que eu anseio, aquilo que eu quero. E eu acho, aí é uma opinião minha, unicamente minha, ó, eu batendo no microfone de novo, que esses murais de visualização é muito para isso. Eu não acredito, eu, Amanda, não acredito que, tipo assim, você criar um mural e num estalar de dedo você vai conquistar aquilo que você tá colocando ali, sabe? Mas eu acredito que o mural de visualização, ele pode te lembrar frequentemente, você tendo aquilo ali escancarado na sua cara, de tipo assim, eu desejo conquistar isso, então eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Não acho que vai cair do céu, tipo assim, eu preciso agir para eu conquistar aquilo. Então, eu acho que um mural de visualização vai muito em encontro com isso que a gente está conversando, sabe? De relembrar, sempre pensar, tipo, eu quero conquistar isso. Tipo assim, não esquecer, sabe? Como tá ali, é um mural de visualização, onde diariamente ou frequentemente você tá visualizando, poxa, quando você tá indo num caminho contrário daquilo que você colocou ali, que você deseja conquistar, bora alinhar a rota aí. Tipo assim, não é por aqui que eu vou chegar aqui. É isso, amigas. Tô hablando pra caramba aqui. Faça aí o seu plano, se você quiser colocar coisas mais ambiciosas, coisas de valores aí no seu plano para 2026, fique
à vontade, sou também super a favor, mas se você quiser ir na mesma linha que eu e colocar muito mais sentimentos, aquilo que gostaria de construir mesmo, em relação a sentimentos, em relação a pensamentos ao longo desse ano aí, faça também, e se sentir à vontade aí de compartilhar um planozinho, um itemzinho que você deseja conquistar aqui nos comentários, eu vou amar saber. Enfim, é gostoso ter essa troca, né? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.